Núpcias de Vingança, capítulo 3. Ela ainda se recuperava daquela revelação quando entraram na biblioteca. Ela enfiou as mãos no bolso da calça e tentou se recompor para receber a lista inevitável das perguntas que viriam. No entanto, Mac permaneceu em silêncio, franzindo o senho e olhando as prateleiras vazias das estantes de carvalho que escondiam as paredes. Era uma coleção valiosa? Perguntou por fim. Sim, muito. Ela hesitou. Meu avô foi forçado a vendê-los na década de 1980, além de algumas telas. Isso quase partiu o coração dele, mas pelo menos deu um pouco mais de fôlego a Montiagle. Mac balançou a cabeça de leve. O olhar percorria a mobília deteriorada, a pintura descascada e as antigas cortinas de veludo que pendiam frouxas das janelas. E é aqui que você passa seu tempo livre? Sim, quando tenho tempo livre, claro. Respondeu. Lugares como esse dão muito trabalho. Entendo, comentou ele de maneira lacônica. Podemos continuar? Era melhor mesmo que continuassem, Ellen concluiu. Estava muito consciente da proximidade física dele. Isso a deixava nervosa. Eu deveria ter arranjado alguma desculpa. Ela se recriminou. Deveria ter pedido a Daisy que o acompanhasse. Ele voltou a fazer perguntas enquanto examinava os quadros na parede. Há algum retrato da beldade que foi tão desejada pelo rei Carlos? Sim, ela admitiu relutante. Meu avô não abriria mão dele. Está no quarto principal. Mal posso esperar para vê-lo, murmurou ele. En avant, ma belle. Se importa de não me chamar assim? Ellen perguntou por sobreombro quando eles voltaram a andar. O que diria se eu começasse a saudá-lo falando: Olá, bonitão. Eu aconselharia a consultar um oftalmologista. Mac respondeu seco. Diga-me uma coisa, mademoiselle. Por que se ressente quando o homem deixa claro que considera atraente? Não fico ressentida, retrucou, desde que seja o homem certo. E eu sou honrado? Agora ele pareceu estar se divertindo. Realmente preciso responder? Você já sabe que estou noiva e que vou me casar. É claro. Mas onde está seu noivo? Ele não pôde vir neste fim de semana. Ellen parou de andar e levantou o queixo, desafiadora. Mas isso não é da sua conta. Neste fim de semana? Completou ele pensativo. E quantos fins de semana antes desse ele também não pôde vir? Você sabe que todo mundo no vilarejo faz comentários sobre isso. No bar de Montiagle Arms. Com certeza. Reagiu Ellen. Você não devia dar atenção a fofocas de desocupados, monsieur. Ah, mas fiquei sabendo de muita coisa ali, disse Mac de la Roche com a voz suave. E não apenas sobre seu amante desaparecido. Eles também falaram sobre sua luta para manter essa casa. As opiniões são divididas. Uns acham que é muito corajosa, outros a consideram uma boba. Mas ninguém acha que você vai conseguir. Que delicadeza da parte deles, zombou Ellen entre os dentes. Isso deve ter contribuído muito para a conquista do meu objetivo. Ellen fez uma pausa. Eles sabem quem você é e por que está aqui? Eu não disse nada, apenas escutei. Respondeu com indiferença. Falaram de seu avô com muito carinho, mas não de seus pais. Você também não falou nada deles. Isso é um pouco estranho, não? Ellen mordeu o lábio. Eu mal os conheci. Eles deixaram a Inglaterra quando eu era bem pequena, e meu avô me criou com a ajuda de várias babás. Por isso éramos tão próximos. Meu pai viajava o mundo com a minha mãe, hospedando-se na casa de amigos ricos e ganhando a vida com o baralho e o tabuleiro de gamão. O olhar dela agora se fixava em um ponto além dele. Em uma dessas viagens, houve algum problema e o avião caiu no mar. Todos morreram. Meu avô ficou arrasado e desistiu de lutar pela casa. Ficou resignado. Passou a pensar em apenas sobreviver. Ellen levantou a cabeça, recuperando o orgulho. Mas Montiagle é minha agora. E quero mais para este lugar. E foi difícil para você me contar essas coisas? A voz dele soou estranhamente gentil. Tudo isso é parte da história de Montiagle. Ela deu de ombros. Então você tem o direito de perguntar. Mas os detalhes pessoais param por aqui. Acrescentou, encarando-o com nova frieza. Você está aqui a trabalho e acho que devemos nos comportar profissionalmente. Oh Deus, gemeu ela em silêncio. Escute o que está dizendo. A senhorita está certíssima. Hipócrita. Ah, disse ele, nesse caso, todas as perguntas nesse estilo devem ser rigorosamente evitadas? O sorriso dele era cínico. Me pergunto como você pretende fazer isso. Ela mordeu o lábio.
Esse é um problema seu, Murcia, não meu. Ela abriu as portas duplas diante deles, ao fim do corredor. E aqui, conforme você pediu, o quarto principal. As cortinas estavam fechadas, escondendo as janelas compridas. Ela encaminhou até elas e as abriu, deixando o sol entrar. Era um cômodo grande. O papel de parede estava desbotado. No centro havia uma enorme cama com dorsal, sem colcha, mas com as cortinas de cetim ainda no lugar. Mac de la Roche caminhou em direção ao quadro que estava pendurado sobre a lareira. A mulher retratada lhe pareceu dura, e ao mesmo tempo um pouco tímida. Ele assobiou baixinho. Imagino quanto tempo ela lutou até ceder ao rei. Falou, meio para si. Acho que tem a imaginação muito fértil, Morcia. Retorquiu Ellen, com a voz levemente trêmula. E eu acho que você está se esforçando demais para parecer uma mulher recatada. A voz dele era quase um suspiro. Antes que ela pudesse prever o movimento dele e se afastar, Mac de la Roche ergueu a mão e traçou o contorno da boca de Ellen, deixando o dedo penetrar nos lábios a ponto de sentir a quentura úmida interior. Por mais estranho que pareça, teria sido menos íntimos e menos chocantes se ele a tivesse beijado. Ellen arfou e se afastou, as pupilas flamejantes encontrando os olhos sombeteiros dele. Como você ousa me tocar? As palavras dela cortavam como lâmina de gelo. Que reação convencional, disse ele. Estou desapontado. Ela sentiu a garganta apertar de raiva. Caminhou até a porta, abriu-a e falou. A visita acabou. Por favor, vá embora. Mas eu ainda não vi tudo. Ele não fez questão de se mover. E vim até aqui principalmente porque queria vê-la de novo. E fazer uma pergunta. Pergunte, disse ele tentando manter a frieza. E depois vá embora. Mac falou com suavidade. Quer passar essa noite comigo? Ellen ficou rígida, encarando-o com os olhos arregalados. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca. Você perdeu o bom senso. Ainda não, retrucou ele, os olhos se demorando sensualmente sobre o corpo dela. Acho que falta mais um pouco para isso acontecer. Ela impressionou a mão sobre o rosto quente. Como ousa falar assim comigo? Balbuciou, me insultando dessa maneira. Onde está o insulto? Estou dizendo que a desejo e que a quis desde a primeira vez em que nos vimos. E por favor, não finja que não percebeu. Acrescentou, a voz ainda suave, porque eu não escondi o que sentia. Parecia mais inteligente ignorar aquilo. Ellen lutou para acalmar a respiração. Você parece ter esquecido de que estou prestes a me casar. Foi ele quem está se esquecendo disso, Mabel, replicou ele, com certa crueldade na voz. E você achou que só porque ele não está presente eu o procuraria em busca de consolo? Eu amo Niel e pretendo me entregar somente a ele e a mais ninguém. Mas é claro que alguém como você não é capaz de entender isso, acrescentou ela com desprezo. Um estranho silêncio pairou no quarto enquanto ele a observava, os olhos estreitos. Então finalmente falou. Você está errada, mami. Disse aquilo tranquilo, porque acabo de entender tudo. Ele deu um suspiro breve e profundo. Vejo que precisarei ser paciente com você, Helene. Mas minha recompensa final valerá a pena. Vá para o inferno, gritou ela. Prefiro morrer do que deixar você tocar em mim outra vez. Mac alcançou antes mesmo que terminasse de falar e puxou-a para si, lhe cortando a respiração ao capturar a boca delicada com um beijo. Nada na vida de Ellie a preparara para o calor cruel daquele beijo. Ele demorou o tempo que quis, explorando profundamente, capturando cada gota de doçura. Quando Mac enfim a liberou, fagulhas dançaram nos olhos negros. Está vendo? Disse com ironia. Ainda está viva. Portanto, aprenda com isso e não venha com desafios ridículos que não pode cumprir. Mac pegou a mão dela e levou-a à boca, com a palma para cima. Ellie não conseguiu conter um gritinho quando ele mordeu de leve a carne macia sobre o polegar. Au revoir, Mabel, disse baixinho. E lembre-se de uma coisa. Em minha próxima visita, vou querer passar a noite com você. E saiu, deixando-a parada ali, muda, trêmula e com a mão pressionando a boca ainda quente. A maioria dessas ervas daninhas que está arrancando são plantas que querem manter, senhorita Ellen. George disse em tom de reprimida. Ellen voltou a si num sobressalto, culpada, olhando as plantas múltiplas que jogará no carrinho de mão. Oh, Deus! Disse chateada. Desculpe. Imaginará que um pouco de jardinagem poderia trazer um pouco de calma, mas não estava adiantando. A lembrança de Mac de la Roche interferia completamente na concentração. Isso a deixava enfurecida. Tentará ligar para Niel para implorar que ele fosse até Monte Agli,
mas o telefone celular dele estava sempre desligado ou fora da área. E mesmo se conseguisse falar com ele, o que diria? Que precisava de um beijo e de um abraço para afastar o gosto de outro homem? Ela ainda sentia a boca inchada e latejante. Mas talvez se estivesse exagerando, pensou. Ele lhe passará uma cantada, apenas isso. O tipo de coisa com a qual deveria ser capaz de lidar, caso tivesse um mínimo de sofisticação. Mas, ainda assim, preferia não ter de se confrontar com ele. Teria sido bom tê-lo como aliado na decisão do comitê, mas agora as chances disso acontecer eram nulas. Tal situação a deixou deprimida. Com certeza não queria como amante, e provavelmente nem como amigo, mas também não gostaria de tê-lo como inimigo. O dia seguinte amanheceu cinzento e chuvoso, e a temperatura despencou, impedindo qualquer trabalho ao ar livre. E, se o tempo continuasse daquele jeito durante o fim de semana, os turistas não apareceriam. Felizmente, Mac de la Roche não fizera mais nenhuma tentativa de entrar em contato. Mas pensar nele ainda deixava desconfortável. E Ellen não conseguia se esquecer do beijo tão rapidamente quanto gostaria. Tudo seria mais fácil se ela conseguisse falar com Niel, porém não conseguia encontrá-lo em número nenhum, nem no celular, nem no telefone de casa, e quando finalmente ligou para o escritório dele, a secretária informou que ele passaria o final de semana em Luxemburgo, a trabalho, e que não tinha autorização para fornecer o telefone do hotel. É claro que Ellen se ressentiu um pouco por ele não ter entrado em contato, mas sentia-se desleal e logo afastou o pensamento. Além do mais, Niel com certeza viria no próximo fim de semana, lembrou. Afinal, seria aniversário da mãe dele. Entretanto, não conseguia afastar a irritação ao perceber que Mac de la Roche, por mais desprezível que fosse os motivos dele, mostrará mais interesse por Montiagle do que Niel jamais tiverá. E admitia que ele estava certo quanto à importância de restaurar o quarto principal e abri-lo ao público. Sendo assim, ela pegou um bloco e uma caneta e voltou ao quarto onde estivera com Mac, para fazer um inventário do que era preciso ser reparado ali. Sabia que aquele lugar seria prioridade no projeto, mas ela lamentava que tivesse precisado ser alertada por Mac de la Roche para se dar conta disso. Na noite de sexta-feira, Ellen estava sentada à mesa da cozinha fazendo contas, quando Lori chegou para uma visita. Olá! Ela olhou Ellen de maneira interrogativa. Alguma novidade? Ainda não, Ellen suspirou. E eu tinha certeza de que receberia alguma notícia esta semana. Na verdade, disse Lori, minha pergunta se refere a um aspecto mais pessoal. Ela olhou ao redor. Está sozinha? Perguntou claramente desapontada. Agora não estou mais. Ellen colocou os papéis de lado e se levantou para encher a chaleira de água. Quem estava esperando? Pensei que Niel estaria aqui. Por isso planejei uma visita rápida, explicou. Então, onde ele está? Ellen deu de ombros enquanto pegava o bule. Acho que deve estar chegando amanhã. Ainda não tive notícias dele. Lori franziu o senho. Mas o carro dele está estacionado na casa dos pais desde cedo. Por isso pensei que estivesse aqui. Ellen continuou a preparar o café, tentando não demonstrar a tensão que lhe apertava o estômago. Niel deve estar planejando uma surpresa para mim, disse. Quando a amiga foi embora, Ellen se viu confusa e preocupada por Niel não ter entrado em contato. Ele deveria supor que estava ansiosa para vê-lo. Bem, não iria ficar parada esperando. Por isso deixou para pensar já com as mãos no telefone, enquanto ligava para a casa dos pais dele. Ela torceu para que Niel atendesse, mas, obviamente, foi a mãe dele quem o fez. Oh, Ellen, disse, sem nenhum prazer na voz. Sinto muito, mas ele não é um bom momento. Mas esse não é um bom momento. Temos hóspedes e estamos no meio do jantar. Sinto muito, disse Ellen, mas realmente preciso falar com ele. Mas não esta noite. A voz da senhora Hately era dura e foi completada por um suspiro impaciente. Oh, meu bem, se for algo muito importante, ele pode ligar amanhã, certo? Não é nada importante, Ellen pensou. Apenas o restante da minha vida. Obrigada, disse com suavidade. Vou aguardar o telefonema dele amanhã. Mas havia alguma coisa errada, pensou ao desligar. O sentimento que lhe apertava o peito era de receio, não de antecipação. Na manhã seguinte, no sábado, o tempo amanheceu nublado, porém sem chuva, o que provavelmente traria uma boa leva de visitantes que não teriam a praia como opção. E pelo menos agora o grupo não teria a presença de Mac de la Roche. Estava a caminho da cozinha quando viu pela janela o carro dos correios indo embora. Ao encontrar Daisy, perguntou, algum telefonema para mim?
Não, respondeu Daisy colocando um bule de chá fresco em frente a ela. E o correio que trouxe? Algumas contas, falou, e continuou, após uma pausa. E isso? Então entregou um envelope em papel sofisticado com a logo do comitê. O coração de Ellen apertou. Ela pegou uma faca na mesa e usou-a para abrir o envelope. As palavras "Nós lamentamos" dançaram na frente dos olhos, tornando desnecessário ler o restante. Mas ainda assim fez a leitura dinâmica de toda a carta. E aquelas breves linhas significaram mais um fracasso. George entrara na cozinha e parou ao lado da esposa. Ambos encaravam ansiosos. Ellen tentou sorrir, mas foi difícil. Sinto muito, mas não tivemos sorte. Oh, senhorita Ellen, querida. Ela cravou o dente no lábio inferior, lutando contra as lágrimas que ameaçavam correr descontroladas diante da compaixão na voz de Daisy. Isso quer dizer que a senhorita terá que vender a propriedade para o Sr. Nilson? Perguntou George, bastante perturbado. Não, disse ela. Não vou fazer isso. Nunca. Ellen percebeu que havia mais um papel no envelope. Uma nota escrita de próprio punho pelo presidente do comitê, desejando-lhe sorte, dizendo: o Sr. Van Treat e o Sr. de la Roche argumentaram muito persuasivamente a seu favor, mas, ao fim, pesou a decisão da maioria. Ela amassou o papel nas mãos. Aquele hipócrita maldito defenderá a causa dela? Pensou com raiva. Santo Deus! Aquela era a punhalada definitiva. Então disse em voz alta: deve haver mais alguma coisa que eu possa fazer. Mais alguém a quem eu possa recorrer. Vou ligar para Niel e pedir que me aconselhe. Ele não foi muito prestativo até agora, murmurou George. Mas agora vai ser diferente, disse Ellen, demonstrando mais confiança do que realmente sentia. Ele vai descobrir um jeito de nos ajudar. Para evitar incorrer novamente na desaprovação da mãe dele, Ellen ligou para o celular de Niel. Sim? A voz dele parecia desconfiada. Niel, meu bem? Pode vir até aqui, por favor? Preciso muito vê-lo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, até que ele continuou. Escute, Ellen. Não é um bom momento. Sinto muito por ouvir isso, mas acredito que, para mim, é um momento bem pior, falou sem rodeios. Aconteceu uma coisa e eu preciso que você me dê algum conselho. Ela fez uma pausa. Prefere que eu vá até aí? Não. Respondeu ele bruscamente. Não, não faça isso. Estarei aí em meia hora. Entrarei pelo portão lateral no jardim. E a encontrarei no lago. Se é assim que prefere, falou em tom ácido. Por mim está bem. Durante a conversa, Ellen foi firme. Mas quando desligou, se mostrou assustada. De repente a vida parecia estar desmoronando e ela não sabia como lidar com aquilo. Niel já estava esperando quando Ellen chegou ao lago. Ele andava de um lado para o outro. A impaciência era visível. Finalmente! Ele assodou irritado. Mas o que aconteceu? Acontece que eu deveria estar fazendo essa pergunta. Ela parou a alguns metros diante dele, o encarando. Você não avisou que vinha e agora está me evitando? Por quê? Niel desviou o olhar, constrangido. Veja, Ellen. Sei que deveria ter falado antes, mas não é fácil dizer isso. Ele fez uma pausa. Você deve ter percebido que as coisas já não estão muito bem entre nós dois há algum tempo. Eu realmente percebi que não temos nos encontrado muito, mas pensei que você estivesse trabalhando demais. Afinal, foi isso que me disse. Ela escondeu as mãos trêmulas nos bolsos da saia. E quanto a você? Perguntou ele, ainda mais irritado. Sempre às voltas com essas ruínas decrépitas, onde mora, mendigando alguns trocados a mais. Você recebeu uma boa oferta por este lugar, mas não age como alguém inteligente e aceita logo, enquanto isso aqui ainda está de pé. Ele ofegou. Como pode dizer isso? Você sabe o que Monte Agnes significa para mim. É verdade, eu sei, falou ácido. Ninguém sabe melhor do que eu. Sempre estive em segundo lugar. Niel, precisamos conversar sobre nós. Falarei sobre a casa depois. Ellen, já não existe nós há muito tempo. Mas parece que você se recusa a encarar isso. Ela cravou as unhas nas palmas das mãos. Talvez porque eu ame você. Bem, então você tem um conceito muito estranho sobre o amor. Niel retrucou mal-humorado. Sinceramente, já estou farto desse. Mantenha as mãos longe de mim até estarmos casados. Fiz de tudo para levá-la para a cama, mas você nunca quis saber da ideia. Ellen mordeu o lábio. Eu percebi isso agora. E eu sinto muito. O olhar dela era suplicante. Achei que você pudesse esperar. Não. O tom dele foi brusco.
Homens que precisam implorar demais acabam perdendo o interesse. Ele balançou a cabeça. Sempre haverá apenas uma paixão em sua vida, Ellen. Monteagle. Ela falou com cuidado. Você quer dizer que não me quer mais? Niel suspirou. Vamos ser honestos. O que houve entre nós foi um namorico de adolescência que nunca funcionou depois que ficamos adultos. Acho que podemos ser amigos, ele acrescentou agitado. Mas encare a verdade, Ellen. Você nunca se interessou muito por sexo, pois agora encontrei uma pessoa mais calorosa e vamos nos casar. Ela veio comigo neste fim de semana para conhecer meus pais. Portanto, não seria bom que você ficasse me ligando a cada 5 minutos. Entendo, disse ela engolindo em seco. Mas você sabe, eu tinha a estranha impressão de que estávamos noivos. Ele deu de ombros. Sei que conversamos sobre isso. Falou, meio sem jeito, mas não definimos nada. Temos ambições, Ellen, e você não está à altura delas. Se eu tivesse dinheiro, com certeza tudo seria diferente, não é? Ele a encarou irritado. O dinheiro importa. Ou você vai fingir que não? De jeito nenhum. Ainda mais agora que o meu pedido de doação foi recusado. Bem, o que você esperava? Obviamente eles não iriam querer investir em uma causa perdida. É assim que os negócios funcionam. Ela se encolheu magoada. Niel, disse inflamada. Eu estou tentando salvar o lar que eu amo. Achei que você poderia dar alguma sugestão. Ou indicar alguém que pudesse ajudar. Você está brincando, não é? O tom dele era sarcástico. Minha sugestão é, procure um marido rico. Isso se você conseguir achar algum, sendo frígida como é. Aquilo foi mais do que Ellen podia aguentar. Ela deu um passo, com a mão erguida, tomada por uma necessidade meio insana de apagar aquele ar de desdém do rosto com um tapa. Niel recuou, levantando o braço para se defender, e afundou os sapatos caros em uma poça de lama. Então se desequilibrou e caiu de costas no lago, espalhando água para todos os lados. Ele rapidamente se pôs de pé, encharcado e vermelho de ódio. Vaca! Gritou com a voz rouca. Ellen se virou e começou a caminhar de volta para casa sem olhar para trás. Ela tremia e ofegava. Estava tão cega pela crueldade de Niel que não viu a pessoa parada diante dela, até colidir no corpo másculo. Deixou escapar um grito. Fique calma, disse Mac de la Roche com carinho. Ele passou os braços ao redor dela, amparando-a com firmeza. Vou cuidar de você. Venha comigo até a casa. Sentindo-se entorpecida demais para resistir, Ellen apenas obedeceu.